Vocês dependem muito de seus talentos, e um talento sem consciência acaba apodrecendo. Vocês perdem a confiança em si mesmos e perdem também sua razão. Esse será o fim de suas carreiras. É uma história conhecida entre todos os meios. O cenário da morte de um gênio. As conquistas obtidas sem compreender seus mecanismos se tornarão uma maldição que os levará à destruição. Essas palavras são ditas por Chris Prince no capítulo 170 de Blue Lock, quando ele está se apresentando para os rapazes do Blue Lock ali no começo da Liga Não Egoísta. Essas palavras acabaram caindo como uma luva em um personagem que a gente conhece desde o começo da história e que realmente não tinha tido tanto desenvolvimento até aqui. No caso, desenvolvimento como personagem, mas apenas desenvolvimento como jogador. E é sobre ele que vamos falar hoje. Vamos conversar sobre Seishiro Nagi e sobre como a sua carreira só cai por água abaixo, aos poucos. O Nagi entra na história. O Nagi é apresentado logo no primeiro arco, no arco da primeira seleção. E ele chega como um personagem que é bem diferente dos demais. Ele é um preguiçoso, ele não se movimenta, tanto que o Urel, que é um outro cara do time dele, acaba tendo que pegar ele nas costas e sair carregando ele por aí, porque ele simplesmente é preguiçoso demais para se mexer. Demonstra não ter muito interesse sobre o futebol, mas é quando ele entra em campo que a gente vê do que o Nagi é capaz. Fazendo jogadas completamente insanas para os padrões que a gente tinha naquela época entre os personagens, o Nagi rapidamente chama a atenção do telespectador, porque ele faz coisas absurdas, jogadas que todo mundo sonha em conseguir fazer. E hora de falar um pouco sobre o personagem do Nagi, sobre o passado dele. Basicamente, o Nagi foi encontrado pelo Urel num dia aleatoriamente na escola, onde o Urel viu que o Nagi era muito bom, ele tinha um talento, ele tinha uma genialidade ali no futebol e resolveu levar ele, convenceu ele a jogar bola junto com ele e com a promessa de que eles dois juntos seriam os melhores do mundo. Sendo assim, o Nagi e o Urel juntos avançaram, jogaram, conseguiram entrar no Blue Lock e lá dentro basicamente destruíram todos os times até chegar na partida contra o time Z, aonde eles perdem. E essa derrota significa muito pro Nagi, porque é literalmente a primeira derrota que ele tem. O Nagi antes disso não havia sido derrotado, ele teve essa promessa com o Urel de que enquanto eles estivessem juntos eles nunca iriam perder. Então essa derrota pega o Nagi de uma maneira muito forte. Então nós vamos para a segunda seleção, onde o Nagi decide deixar o Urel para trás para conseguir entrar no time do Isagi. Isso mexe muito com o Urel, já que ele era muito apegado ao Nagi, tanto pelo Nagi ser diretamente relacionado às vontades do Urel. O Urel literalmente, a toda a força de vontade dele vem do fato dele querer guiar o Nagi ao topo do mundo. Então ele perder isso nesse momento acaba quebrando muito o espírito dele. Assim o Nagi vai junto com o Isagi. E a segunda seleção não é um arco tanto sobre o Nagi, é muito mais sobre o Isagi, sobre o Bachira, sobre o Barou. Mas a evolução do Nagi, mesmo acontecendo ali um pouco fora ali de cena, ela acontece. Tanto que agora a gente chegou ali no spin-off do Nagi, né, que lança. A gente chegou na parte que ele tá na segunda seleção depois que ele se separa do Isagi. Então a gente vai acompanhar um pouco do desenvolvimento dele nisso também. Mas o que eu gostaria de mencionar sobre o desenvolvimento do Nagi na segunda seleção é que você vai sentindo aos poucos como ele vai melhorando e como ele vai evoluindo, mas uma coisa você percebe que o Nagi não evolui. O Nagi nunca inicia as próprias jogadas. Ele é sempre usado como uma ferramenta, sempre usado como alguma coisa para alavancar um gol ou para conseguir realizar um gol de um outro jogador. O Nagi nunca é utilizado de maneira onde ele inicia a jogada. Porque o Nagi tem muita facilidade em receber os passes e executar jogadas que outros jogadores pensaram, mas ele é péssimo
em iniciar essas jogadas. E isso faz parte da própria personalidade do Nagi. Ele é preguiçoso, ele não consegue fazer esse tipo de coisa. É chato pra ele, é cansativo, ele não consegue, ele simplesmente não tem como fazer isso. E assim, mesmo com todas essas habilidades, a gente entra na terceira seletiva e no jogo do Sub-20, onde o Nagi é deixado bem mais de escanteio, assim pelo roteiro da obra, e se transforma em uma meta. No começo da terceira seletiva, o Nagi é colocado no top 6 do Blue Lock. Esse local que ele atinge como top 6 acaba fazendo com que os outros jogadores que estão abaixo desse top vejam o Nagi e os outros jogadores como um objetivo, uma meta a se alcançar. Ainda mais no jogo contra o Sub-20, em que o Nagi faz um belíssimo gol ali durante a partida. O que acaba fazendo com que isso aconteça. Os outros jogadores tenham como objetivo superar o Nagi, chegar no lugar onde o Nagi chegou. Esse era a grande meta que eles tinham. O próprio Isagi menciona isso em diversos momentos durante a terceira seleção. Então chegamos na Liga Neo Egoísta, onde o Nagi entra no Manshine City para jogar, sendo treinado pelo Chris Prince. O Chris Prince começa apresentando aos garotos do Blue Lock sobre o conceito da morte de um gênio. O cenário aonde um gênio, ao não compreender seus próprios talentos, acaba matando todo o seu potencial e acaba perdendo o seu espaço, a sua confiança e a sua razão para continuar. Então ele fala que não quer deixar isso acontecer com o povo do Blue Lock e vai ajudar eles a se desenvolver. Assim, ele analisa o Nagi e pergunta pro Nagi qual era o objetivo dele, o que o Nagi gostaria de se tornar. E o Nagi responde que não sabe. O único objetivo dele ali era vencer o Isagi. E assim o Prince vai analisar o Nagi. E ele percebe o que eu já tinha mencionado. O Nagi é excelente em controle de bola, em finalizar jogadas, mas ele é péssimo em iniciar as suas próprias jogadas. Então aparece o Agi, um cara ali que joga no Manshine, que tenta ajudar o Nagi a se desenvolver, dando dicas, ajudando ele, guiando ele dentro da partida, servindo como uma ferramenta para o Nagi conseguir complementar as próprias jogadas. Mas ao iniciar a partida e eles tentarem fazer isso, nada do que o Nagi faz funciona. Ele não consegue de jeito nenhum colocar a estratégia dele em prática. E o que acontece com isso? O Nagi vai até o Urel e pede para que o Urel ajude ele nessa situação. O Urel inicialmente recusa, já que aqui nós vemos uma coisa que eu não tinha mencionado antes. Quando eles se separaram na segunda seletiva, o Urel acaba entrando ali numa certa tristeza, mas após um tempo ele acaba tendo como objetivo mostrar para o mundo que ele pode fazer as coisas sozinho e que ele não é o tipo de jogador que precisa ser de outra pessoa complementando as jogadas dele. E isso é interessante porque aí a gente vai seguindo esses dois desenvolvimentos juntos, o desenvolvimento do Nagi e o desenvolvimento do Urel, e os dois vão melhorando absurdamente, progressivamente vão ficando cada vez melhores conforme o tempo passa. Nesse ponto, quando eles chegam ali, o Nagi pede ajuda pro Urel. O Urel inicialmente recusa, mas depois de um tempo, conforme o Nagi vai falando mais algumas palavras ali pra ele, o Urel acaba aceitando. E esse momento acaba causando um problema seríssimo em ambos os personagens. O desenvolvimento deles é completamente retrocedido pro início. Por mais que o Nagi cite nesse momento que os dois ficaram juntos e separados e agora era a hora deles mostrarem que eles podem ser fortes juntos, porque se eles já eram fortes juntos quando eles eram fracos, agora que eles são fortes eles vão ficar imbatíveis juntos. Mas não é assim. Não é assim que funciona. E a gente vê isso com nossos próprios olhos. O Agi, após isso, cita que Urel vai destruir o talento do Nagi se ele continuar agindo daquele jeito. Que se eles continuarem com essa ideia de união, de aliança, isso vai dar errado. Que eles precisam se desenvolver separados.
Porque lembra, o egoísmo, o esporte, por mais que seja coletivo, cada um precisa pensar no seu próprio individualmente. Então, os dois tendo essa aliança, jogando sempre juntos, vai quebrar o talento dos dois. Bom, eles avançam pelo campo, fazem uma jogada belíssima e o Nagi realiza um gol que é conhecido por muitos como o gol mais lindo da obra. E após isso, após passar dali um tempo, o Isagi menciona isso pro Nagi e pro Rel após esse gol. Aquilo ali não tem valor. É um gol muito bonito, um gol belíssimo, mas de valor vazio, porque é um gol que o Nagi nunca mais vai conseguir repetir. Foi a chance de sorte, eles estavam no momento perfeito, com a chance perfeita e com a seleção de pessoas perfeitas para fazer aquele gol acontecer. Aquele gol nunca mais vai se repetir. E é esse o problema que eles não enxergam, e o Isagi fala isso pra eles. O Rel chega a debochar do Isagi ali, falando que ele tava com ciúme, uma parada assim, mas o que eles não entendiam é que eles não podem ficar vivendo de milagres. Isso é dito no começo de Blue Lock. É dito lá na primeira seleção. Uma das primeiras coisas que o ego ensina pra eles é que você não pode viver de milagres. Você tem que ter uma fórmula para fazer o gol. Você tem que ver os seus talentos e sempre aplicá-los numa fórmula específica para conseguir fazer o gol dar certo. Se você vive sempre pensando em milagres, vai chegar um dia onde a sorte não vai estar ao seu favor e nenhum milagre vai acontecer e você não vai conseguir fazer nenhum gol. O ego completa isso logo em seguida, falando lá enquanto ele assiste a partida que isso vai se tornar um péssimo hábito e o Nagi tá prestes a ter todo o ego dele botado à prova. Dito e feito. Até agora o Manshine não ganhou uma única partida na Liga Neo Egoísta. O Manshine perdeu pro Bastard, depois foi jogar contra o PXG, perdeu pro PXG. E detalhe muito importante, até agora na liga inteira, o Nagi fez um único gol. Esse, o gol mais lindo da obra. Um milagre. Estamos literalmente vendo que não tem como, o Nagi e o Rel não podem jogar juntos. Porque se eles continuarem com esse hábito, os dois vão ser afundados. Na partida contra o PXG, o Nagi questiona o Rin de como ele se desenvolvia e como ele ficava mais forte. E o Rin menciona que ele quer esmagar o Itoshi-sai e que ele vai fazer tudo o que for necessário para isso, mandando os outros jogadores pro inferno no processo. O Nagi fica pensativo sobre aquilo ali e eles notam uma coisa, o valor deles cai. O valor deles ali no placar da Liga Neo Egoísta cai. E eles falam, o Rel até fala, olha, relaxa que no próximo jogo a gente vai jogar bem e a gente vai conseguir fazer aquilo. Aquilo parecia um acontecimento isolado, mas quando a gente acompanha a partida do Manshine contra o Ubers, a gente vê que é muito pelo contrário. Eles fracassaram absurdamente de novo, e de novo o Nagi não fez nenhum gol. A gente até vê ali eles tentando fazer uma coisa, mas não conseguem. E é nesse momento que o Nagi confronta o Barou, perguntando sobre o que ele poderia fazer para melhorar. O que o Barou responde que o Nagi não tem mais nenhuma fome, o Nagi não tem mais objetivo, ele não quer mais fazer nada, e isso é algo muito importante. O Nagi foi para a Liga Neo Egoísta querendo vencer o Isagi. Quando ele fez aquele gol, na cabeça dele, seja de maneira consciente ou não, ele venceu. Então ele parou de se esforçar. Vocês podem analisar, vou abrir aqui, eu li o jogo inteiro. Se vocês analisarem a partida do Manshine, depois que o Nagi faz esse gol, ele praticamente some dos enquadramentos do mangá. Ele realmente desaparece da partida. Ele não vira mais uma peça central daquele jogo. Porque ele simplesmente passou a voltar a viver desses milagres, ao invés de se conectar novamente e tentar realizar os próprios gols dele. Bom, o Barou responde pro Nagi que ele não tem mais essa fome de se tornar o melhor do mundo. E também responde pra ele que
uma coisa muito importante pro Nagi agora vai ser ter um objetivo próprio e manda ele cair no fundo do poço e morrer pra se levantar e fazer uma autoanálise decente, porque o mundo não vai defender o Nagi. O Nagi com esse ego fraco não vai sobreviver. Ele vai acabar sendo eliminado, vai acabar não conseguindo trabalhos em clubes relevantes, vai acabar sendo apagado da história. O cenário da morte de um gênio. E é isso que eu acho que vai acontecer na história. Acho que o Nagi vai operar essa autoanálise, seja nos próximos capítulos, seja a gente vai ver ainda. O próximo jogo e o último do Manshine é contra o Barça. A gente tá falando que essa última rodada da Liga Não Egoísta serve para decidir o melhor time, já que PSG e Bastard, dois times invictos, vão se enfrentar para decidir quem é o melhor. Mas não só isso, Barça e Manshine, os dois piores times da liga, vão se enfrentar para decidir quem é o pior. Os três perderam as 3 partidas que jogaram até então, e agora essa última partida vai decidir quem vai voltar para casa com nenhuma partida ganha. E eu acho, pelo menos eu gostaria, que o Nagi perdesse, para ele ter essa necessidade de fazer essa autoanálise e enxergar de uma vez por todas que ele e o Rel juntos não jogam de maneira eficiente e vão acabar se destruindo. O vídeo foi isso, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!